Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui hoje um Vital Responde, ok? São perguntas e respostas baseadas no áudio do Vital que fala da autocura. Autocura na prática, passo a passo, compreender, aceitar e soltar, do dia 9 de abril de 2025. Basicamente, desse áudio. Mas antes de entrar nas perguntas e respostas dele, eu quero ler o comentário de uma pessoa, né, que deixou esse testemunho nesse vídeo do Vital. Querido Vital Froze, fiquei muito feliz e emocionada com seu relato de autocura com o cristal, que eu preciso compartilhar o meu relato também. Eu sofria há dias com dor no nervo ciático e nada melhorava. No dia em que pensei em ir ao médico de emergência, lembrei que eu tinha várias pontas de cristais de quartzo branco que já estavam energizados. Peguei todos, coloquei na cama e deitei em cima. Sintonizei um mantra de reiki e fiquei em silêncio, ouvindo. Passada meia hora, eu já me senti bem melhor e levantei. Fiz o mesmo ritual à noite quando fui dormir e no dia seguinte estava curada. Até hoje estou me sentindo muito bem. Desculpe pelo longo relato, mas eu não poderia ficar sem compartilhar. Sou grata. Então veja, né? Mais um relato aqui. Eu tenho certeza, centenas, quiçá milhares que acontecem pelo mundo afora de pessoas trabalhando a sua autocura, né? De pessoas utilizando os recursos dos cristais e de tantas e tantas técnicas fantásticas que a gente hoje tem à mão para efetuar o seu trabalho de autocura. Isso é o poder colocado em ação, porque vejam, é preciso estar disposto e disponível para isso. Não adianta querer se curar, é preciso sintonizar essa energia de cura, é preciso se sentir a cura, não é nem curado, é preciso se sentir a própria cura. O que ele dizia? Vai, a tua fé te curou. Ele não dizia que curava ninguém. A própria fé das pessoas a curava, ou seja, o próprio, né? Hoje eu vou fazer essa tradução. O próprio poder de autocura delas. Eu acredito na cura, mesmo que elas não soubessem que era elas. Obviamente, ele como um exímio manipulador de energias, um conhecedor, né, um mestre na arte de manipular energias de cura. Mas se a pessoa não estivesse disposta e aberta, ela não seria curada. Então a gente precisa estar disponível para ser curado. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez não faça sentido para muitos. Mas tem muita gente que quer ser curado, mas não se sente merecedor. Quer ser curado, mas acha que merece a doença. Por quê? Culpa. Gente que quer ser curado, mas não quer tanto porque a doença traz aquilo que a gente chama de, esqueci o termo, meu Deus, nossa, o ganho secundário da doença. Porque a doença, muitas vezes, gera ela um benefício, a atenção de alguém. É preciso realmente estar disposto e tomar posse de si, a ponto de entender que cada um de nós é capaz sim de realizar a sua cura é fundamental, especialmente nos dias de hoje. E não por acaso tantas informações têm chegado, né, nesse sentido. Então vamos lá, agora a gente vai aqui para as perguntas e respostas desse vídeo, tá? Então aqui tem uma pergunta. E quando a doença é em um bebê ou em uma criança? Foi ela quem criou? Foi a mãe? Quem é o responsável por curar este corpo físico do bebê ou da criança? Resposta do Vital. Mesmo num bebê, há uma alma velha. Ou uma velha alma, desculpa, há uma velha alma. Tem as suas vidas passadas também. Mesmo assim, certos sintomas recorrentes numa criança podem também estar relacionados aos pais atuais. Abraços de luz. Veja, eu ouço, leio muito disso, né? Ah, mas é a criança, é a criança, é a criança. Aquela criança está uma criança neste momento. Mas ela traz uma bagagem. Gente, tem gente que fala assim, nossa, a criança nasceu com problema de saúde, essa criança não tem karma para pagar. Você está considerando a vida dela nesta encarnação. E não é uma questão de pagar karma. Não se esqueçam que muita gente, aliás, eu não posso dizer se é muito ou não, não se esqueçam que algumas pessoas
vêm para essa vida e pedem para passar por determinadas situações, incluindo doenças, porque ali existe também uma ferramenta de trabalho para aqueles que estão ao redor. Existem pessoas que experienciam doenças por missão. Mas existe uma bagagem atrás, por trás. Aqui ele fala até de alguns sintomas que possam ser recorrentes dos pais. Mas jamais uma criança, como pregam certas religiões, vão pagar pelo pecado dos pais. Ô, palavrinha do capiroto. Não existe pecado, tudo é aprendizado. Mas podem acontecer situações onde essa criança vem justamente para trazer uma cura, vamos dizer assim, até para a relação dos pais. A gente não sabe de nada, mas ainda bem que muitos de nós estamos dispostos a aprender, né, e a compreender essa vida de uma forma mais ampla. Vamos lá. Muito obrigada, Senhor Vital, por esta explanação tão esclarecedora. Eu adorei. Fiquei pensando em mim, na minha família e também em uma pessoa próxima e muito querida que está passando por um momento difícil em sua vida. Perdeu o marido há pouco mais de um mês e recentemente descobriu um tumor no seio. Por isso, eu gostaria de perguntar, a qual chakra os seios estão ligados? Vou enviar sua palestra para ela e espero que lhe conforte o coração. Muito obrigada, e o Vital responde. Os seios na mulher representam o feminino. Neste caso, a doença está mostrando a profunda mágoa, ressentimento ou dor na condição de mulher. Os ferimentos emocionais nela podem ter armazenado as energias nesta área e o resultado um dia aparece. Abraços de luz. Já mais do que sabido que sentimentos de mágoa, de ressentimento, ressentimentos, são grandes interruptores para o desenvolvimento de tumores. Não adianta vir dissociar ou desassociar a doença da parte emocional. A doença nasce primeiro nos corpos sutis. O chakra cardíaco, na região, obviamente, do coração, é o chakra responsável por esta área. Não por acaso. O que bloqueia ou o que impacta sobremaneira sobre este chakra é o luto. Luto por morte, luto por perda de um emprego, final de um relacionamento. Luto não necessariamente é morte. Eu disponibilizei um material lá no Titia Márcia, no Telegram, onde eu fiz uma síntese lá dos chakras, e inclusive com aquilo que pode bloquear os chakras. Então veja, ela passa por um momento muito delicado, né? Com a perda do marido, mas sem sombra de dúvidas existe, sim, essa questão de mágoa, de ressentimento. O que é mágoa, né? Eu gosto daquela analogia que diz mágoa, água parada apodrece. Como é importante, né? Se trabalhar, como é importante limpar a mágoa, limpar o ressentimento, a raiva, o ódio, a decepção, a frustração. É muito importante para que a gente não seja um terreno fértil para manifestação de doenças. Vamos lá. E quando a dor está localizada na lombar, ciático, quadril e cóccix? Dores fortes e muitas vezes remédios não fazem efeito. O que pode dizer sobre isso, Vital? E o Vital fala, esta é a região que simboliza o lugar onde carregamos os pesos desnecessários. Veja o que está, ou quem está carregando inutilmente. Abraços de luz. Aí entra também o chakra raiz, que é responsável por toda essa parte de estrutura, de coluna, parte óssea e tudo mais. Vejam, coluna, joelhos, tem relação com o excesso de peso. Eu não estou falando do excesso de peso físico. É claro que se você está muito acima do peso, você vai sobrecarregar seu corpo. Mas e o excesso de peso emocional? Você está carregando a carga de quem? Quem é que você está carregando aqui nas costas que você não está deixando caminhar com as próprias pernas? Quais são os pesos que não lhe cabem carregar, mas você insiste em arrastar? Qual é o saco de pedras que você está levando nas costas?
Por isso que eu gosto de metafísica, porque a metafísica traz muito, né, a linguagem do corpo, como a Cristina Cairo trabalha, o próprio Val Capelli, nosso querido Gasparetto e tantos outros, a Louise Hay, enfim, né, tantos trabalhadores, né, da luz nos trouxeram informações tão preciosas. Você observar o sintoma e esmiuçar para entender qual é a emoção que está ali por trás. Não é para virar uma neurose. De jeito nenhum, porque a gente fala, mas eu não consigo entender, calma, faça o que você puder no sentido de melhorar, mas procure se conectar com você, porque a resposta vai chegar. E essa coisa de você pesquisar, né, dentro da linguagem corporal, o que significa dor, né, dor de cabeça, dor na coluna, sinusite, bronquite, rinite, gastrite, é muito, muito interessante. Mas vamos lá. Boa tarde. Gratidão pelas informações. Uma pergunta. Qual chakra devo trabalhar nos transtornos de depressão e ansiedade e síndrome de pânico? Obrigada. Aí o Vital responde. Depressão e ansiedade, chakra cardíaco. Para a crise de pânico, o chakra raiz, ou seja, o básico, abraços de luz. Então são pequenas dicas, né, que o Vital oferece aqui nessa resposta. É muito importante, gente, de fato buscar o equilíbrio, isso já foi falado muitas vezes. E mantê-lo, eu acredito que seja o nosso grande desafio, porque você vai lá, se reequilibra, dali acontece alguma coisa, você já desequilibrou de novo. Então encontrar formas de se manter o mais equilibrado possível, ou seja, de não ser tão impactado pelo que acontece lá fora, é muito importante. Problemas todo mundo tem, desafios todo mundo vai passar. A diferença é em como eu lido com esses desafios e com esses problemas. Se eu for me destemperar e descontrolar por tudo que acontece lá fora, que é o que eu vejo muita gente, né, fazer, se contaminando muitas vezes de notícias, inclusive, é complicado. Haja terapia. Haja cristal, haja oração, haja vibração. Veja, quando você limpa uma casa, você não quer que ela suje. É lógico que com o passar dos dias, né, naturalmente vai acontecendo, mas você vai limpando. A mesma coisa, quando a gente, né, se equilibra, a gente precisa trabalhar para que esse equilíbrio permaneça. Claro que pode acontecer uma coisa ou outra que venha, né, de encontro ou ao nosso encontro e possa nos desestabilizar. Vai lá e passa outro pano, varre de novo, passa outro pano, antes que aquilo tome um vulto que você precise, muitas vezes, de técnicas mais avançadas ou entre num estado de crise mais profundo, a ponto até de desencadear problemas físicos. Vigiai. Quantas vezes eu já disse isso? Vigiai e orai. Esse vigiai também cabe essa consciência de si. Olha para você, se ouve, se sente, se perceba, se sinta, se perceba e se cuide. É muito importante. Bom dia, Vital. Abençoada a tua live. Pergunto qual chakra preciso trabalhar para a cura dos meus olhos. Namastê. Os olhos, resposta do Vital, fazem parte do chakra frontal, terceiro olho, abraços de luz. Lembrando que o frontal é o chakra do discernimento. Esse é um chakra que trabalha tanto a visão física quanto a visão espiritual também. Deixa eu fazer um adendo aqui, falar, né, de visão. Existe um trabalho, eu não estou com o livro aqui nesse momento, mas existe um trabalho que está no livro. Deixa eu pegar o nome do livro, né, para passar a informação correta para vocês. Chama-se... um momento, por favor. Tá aqui, ó. Yoga para os olhos. Deixa eu pegar o nome dos autores. Dos autores não, do autor. Roberto Inácio Neves. Deixa eu pegar aqui, vou colocar a capa para vocês. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Ó, é esse livro aqui, ó. Yoga para os olhos. Ok? Fabrício
Não, que Fabrício? Roberto Inácio Neves. Esse livro, ele fala, né, da questão dos olhos, mas é um livro que trata o ser de forma integral. Vocês conhecem o óculosinho é dose, né? O óculos terapêutico, que é esse óculos aqui, um óculos todo furadinho. Então, esse livro, ele traz exercícios para você usar esse óculos. Mas quem não tem, também pode fazer os exercícios que eles passam. Mas por que eu estou falando disso? A nossa vista, né? Os nossos olhos são compostos por músculos. E o músculo precisa ser trabalhado. E tudo que a gente não faz é trabalhar a musculatura ocular. Não à toa nós temos problemas de miopia, hipermetropia, astigmatismo, biriri, bororó. E você pega um livro desses e lê, e você vai vendo o quanto o sistema é cavernoso. E tem um relato aqui nesse livro de um rapaz que ele nasceu praticamente cego. E tem muitos relatos nesse livro. Praticamente cego. Não, peraí, só para não interromper. Este óculos, ele cumpre justamente a função de te fazer trabalhar a musculatura óssea. ET, minha casa, telefone. Ele cumpre a função de te fazer usar a musculatura óssea. E é impressionante, eu uso óculos, eu tenho miopia, né? Quando eu coloquei esse óculos pela primeira vez, eu tirei, e aí eu coloquei, com esse óculos eu enxergo como se eu estivesse usando esse. Só que tem uma série de orientações, você tem que usar ele com bastante luminosidade, porque você vai trabalhar o foco, enfim. Tem um relato nesse texto, nesse livro, de um rapaz que nasceu praticamente cego. E durante a vida dele, ele buscou muitos profissionais da área para tentar reverter o quadro, num total de 8, e o diagnóstico foi sempre o mesmo. Isso aí não tem jeito. Chegou aos ouvidos dele, porque esse livro ele apresenta um método de desenvolvimento, de fortalecimento, justamente para você recuperar a visão. Em qualquer problema que você tenha. Chegou aos ouvidos dele esse método. Ele foi atrás. E durante um ano, fizesse chuva ou sol, ele fazia os exercícios. Detalhe. O rapaz recuperou a visão dele. Quando ele ia nos médicos, que os médicos davam diagnóstico, ele dizia assim: doutor, eu ainda vou voltar aqui porque eu quero um dia enxergar a sua expressão. Pois bem, ele recuperou a visão, ele voltou em 4 dos 8 e relatou o que aconteceu com ele. Esses profissionais viravam para ele e diziam assim: isso aí pode acontecer. Ok. Nenhum deles demonstrou o menor interesse em entender como é que um caso como o dele pôde ser revertido. É disso que eu falo quando eu falo de Big Pharma, de medicina, entende? Ninguém sabe que isso aqui é um músculo que precisa ser trabalhado? Sabe? Outra coisa, óculos escuro, abolir. Esse livro também explica. O olho foi feito para lidar com essa luminosidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não vou saber explicar direito, mas eu indico a leitura desse livro para vocês. Quer ler um livro bom? Lê esse daqui. Fora os exercícios para você realmente estimular de forma saudável e natural a sua vista. Eu estou saindo um pouquinho da questão dos chakras e tudo, mas veio a calhar esta pergunta. Que bom que hoje a gente tem acesso a esse tipo de informação. Onde a gente percebe que o nosso corpo precisa ser realmente equilibrado e precisa do estímulo correto para funcionar. Mas sem dúvida nenhuma, o grande diferencial é essa consciência que a gente precisa ter sobre o nosso corpo. E o quanto nós somos 100% responsáveis pela saúde ou pela doença dele.
Ah, mas veja, porque tem gente que fala assim, poxa, mas veja, como é que a gente vai manter a saúde com uma indústria alimentícia do jeito que é a nossa? Dá para fazer diferente? Dá para não usar o que está aí? Tem coisas que você pode evitar, evite. Tem coisas que não. Abençoe. Energize o seu alimento. Decrete que aquele alimento que você está ingerindo funciona 100% para a sua saúde. Equilibre os seus chakras. Márcia, mas eu não sei qual é o meu chakra que está em desequilíbrio. Foque no coração, porque o chakra cardíaco, ele é também um chakra que acaba colaborando na harmonização dos demais. Agora, veja, muitas vezes fica, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, pode ser tanto o chakra frontal como pode ser o coronário. Então você tem aí uma questão localizada. Você pode equilibrá-los. Ah, mas eu não sou reikiano, não sei. Mas você é energia. Quem diz que você precisa ser reikiano? Você não é energia? Vou de novo falar daquele negócio que eu gosto de falar. As mãos, né? Nós temos chakras, né? Nas mãos. É só você esfregar as suas mãos. E aí você vai sentir, com calma, né, gente? Você vai sentir, você esfrega bem as mãos. E aí você vai começar a sentir como se estivesse saindo alguma coisa do centro, né, das suas mãos. É energia, é a sua energia. Então tá com dor de cabeça? Você pode até mentalizar essa energia na cor verde. E você deposita essa energia onde você achar que deve, sei lá, né? No ombro, no pé, não importa. Use seu poder de cura. Vamos lá. Vital, meu irmão de luz, gratidão por mais esse esclarecimento. O senhor poderia explanar sobre os sintomas que nós mulheres sentimos na menopausa, sendo causa orgânica, a irritação, calores, mau humor, metabolismo lento pela falta dos hormônios, gratidão, namastê. Aí o Vital responde. A menopausa é a chave que encerra um ciclo para a mulher. E toda vez que encerramos ciclos, o corpo passa por uma atualização energética. Os sintomas são a prova de que o ciclo se fecha e um novo ciclo se abre. Na nova terra, as almas poderão se materializar já adultas sem a necessidade da gestação. Então, não haverá mais menopausa também. Abraços de luz. Eu quero falar um pouquinho de menopausa. Eu conheço mulheres que passaram pelas suas menopausas sem o menor desconforto. Então aí eu vou dar a minha opinião. O sistema também produz uma menopausa difícil. Porque muitas mulheres, quando estão para chegar no período da menopausa, meu Deus do céu, eu vou entrar naquele período, pelo amor de Deus, é calorão, é dor, é irritação, é não sei o que, é falta disso, é falta de libido, é não sei o que. Você já está criando isso e não está percebendo. Quem disse que você precisa passar por isso? Outra coisa, é como a velhice, né? Não, porque envelheceu, ficou doente. Quem disse isso? Quem disse isso? Olha aquele povo oriental lá, você vê lá, né? Aqueles idosos de 90, 90 e tanto, 80 e tanto, fazendo ginástica, cheio de vitalidade. E aí, como é que explica isso aí? Que padrão do capiroto é esse? A gente tem que ter muito cuidado com a programação que eles injetam na gente. Outra coisa, existem técnicas que ajudam a atravessar esses períodos mais difíceis da menopausa, porque tem mulheres que realmente sofrem muito, sofreram, né, durante a vida, né, a menstruação e sofrem na menopausa. Agora eu vou dizer uma coisa aqui que o Gasparetto falava, Luiz Antônio Gasparetto. O que ele dizia? Ele falava assim, tem muita mulher que aproveita o período da menopausa para descontar tudo o que quer, especialmente sobre o marido. Coisas que ela não tem coragem de dizer, ela aproveita o momento para soltar. E é verdade. Existem mulheres, não estamos dizendo que são todas, mas que existem. Agora, sem dúvidas, há uma grande movimentação hormonal e muitas vezes a gente nem percebe, né, que a gente está saindo um pouco do nosso centro, mas é preciso estar atento também. Então, assim, existe uma técnica
vaporização uterina. Inclusive, tem uma live aqui no canal que eu fiz com a Alessandra Flores com relação a isso. É uma técnica totalmente natural. É uma técnica que as nossas ancestrais utilizavam. Então, primeiro, não precisa ser sofrido. E segundo, existem formas de tratar. Aqui o Vital trouxe a explicação e realmente há um fechamento de ciclo, sem dúvidas, e todo fechamento traz mudanças, mas eu acredito que a gente precisa expandir um pouco mais para sair um pouco da caixinha do sistema. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Bom dia, amados Vital Froze e irmãos, paz e luz. Há tempos uma dúvida me surgiu quanto ao plano de alma. Existe a possibilidade de acontecerem desvios no planejamento, os chamados desvios encarnatórios? Se afirmativo, como se dá a continuidade da encarnação e o que acontece após o desencarne? Gratidão pelos esclarecimentos. Resposta do Vital. Como o plano de alma prevê todas as possibilidades dentro do livre-arbítrio, fica impossível ocorrer um desvio que possa acontecer algo fora desse plano. Na verdade, o plano elabora os pontos principais e em cada decisão da alma encarnada nesses pontos remete para outras alternativas, porém, todas elas já planejadas nesse plano de alma. As melhores decisões fazem a alma evoluir, as piores escolhas fazem a alma estagnar. Abraços de luz. Então veja, o Vital já falou disso em algum áudio, que obviamente eu não vou me recordar qual foi, que existem várias alternativas dentro do plano de alma. Veja, o plano de alma, ele vai pontuar aquilo que é, vamos dizer assim, as lições que a pessoa precisa aprender, o que ela vai precisar passar. Isso está lá no plano de alma. Só que ele considera as decisões que a pessoa vai tomar, porque o livre-arbítrio é respeitado. Eu coloquei lá no meu plano de alma que eu ia ser... Deixa eu ver aqui. Advogada. Eu vou ser advogada. Aí chega no meio do caminho, não vou ser advogada não. Não. Eu vou ser terapeuta. Eu mudei. Só que as lições que eu preciso passar, que eu passaria enquanto advogada, não vou deixar de passar. Eu vou passar enquanto terapeuta. Porque é o que eu preciso para evoluir. Agora, se eu tomo as decisões que me levam, as decisões onde eu possa melhorar, eu estou seguindo dentro do meu plano, atingindo o objetivo. Quando não. Agora, as situações vão chegar independentemente das situações que a gente tomar. Então, realmente não há desvio. Esse também é o meu entendimento dentro do plano de alma. Amado irmão de luz Vital Froze, se puder explicar sobre os sintomas... eu vou pular essa pergunta. Não, eu vou trazer, porque fala de novo da coluna, tá? Mas não vou comentar, digamos assim. Amado irmão de luz Vital Froze, se puder explicar sobre os sintomas de dores na região lombar, sacral e bacia e muscular, supostamente a inflamação provocada por inflexibilidade emocionais desta ou de outra existência, agradecida, saudações amistosas. E o Vital responde, o corpo é o mensageiro da alma. Dores nesta parte da coluna podem significar pesos desnecessários que você carrega. Soltar coisas do passado que já não tem mais importância pode aliviar consideravelmente os sintomas. Abraços de luz. Eu falei que eu não ia comentar, mas eu vou. Porque eu falei do peso do quê? Peso das pessoas, pesos emocionais, Saco de pedras. Aqui, muitas vezes, entram esses pesos emocionais. Às vezes você fica agarrado naquela coisa que te fez muito mal, carregando o peso de uma relação, o peso de um desentendimento, o peso de uma situação que ficou no passado. Sorta isso no meio do caminho, criatura. Vale a pena? Vale a pena? A pergunta é essa. Vale a pena? Se vale, paciência. Olá, Vital Froze, minha mãe está com Alzheimer, faço terapia holística, como posso ajudar minha mãe? Gratidão por todos os ensinamentos. Resposta do Vital. Aplique técnicas que a mantenha serena e calma, pois muitas vezes o portador de Alzheimer fica igual criança birrenta. No mais, trate-a amorosamente, pois ela está passando pelas provações que precisa. Abraços de luz.
Eu não fiz aqui os comentários, mas o Vital fez um baita de um áudio, deixa eu até pegar o nome aqui, falando das doenças degenerativas, né? Um momento, por favor, que eu vou atrás do vídeo do Vital. E onde ele explica essas doenças, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia e tantas outras. Foi esse aqui, ó, do dia 19 de abril. Doenças degenerativas, karma, proteção ou omissão. E ele explica lá, né, as questões dessas doenças. Mas assim, técnicas energéticas, né, o Reiki, por exemplo, é sem dúvida nenhuma uma técnica que ajuda muito no equilíbrio, né, equilíbrio dos chakras, equilíbrio energético, e isso acaba colaborando, né, no sentido de trazer um certo conforto para pessoas que estão passando por essas doenças e realmente envolvê-las em amor, que é a energia mais poderosa, né, que existe. Muitas vezes é um grande desafio, não é fácil, mas essas são alternativas valiosas para lidar com a questão. Olá, muito interessante seu vídeo. Como sempre, palavras que confortam a alma. Tenho zumbido no ouvido direito. Já procurei tratamentos, fisioterapia e nada funcionou. Já me perguntei, o que preciso aprender com esse zumbido? Qual a razão desse zumbido constante? Até quando vou ouvir isso? Resposta do Vital. Geralmente, o zumbido no ouvido não tem causa aparente, mas na sua maioria é causado pelo ajuste da glândula pineal. Essa glândula atravessa a cabeça da testa até a nuca, passando pelas cavidades do ouvido, onde há líquidos. Como ela vibra durante o ajuste, o líquido se move e a vibração provoca ruídos. Dura até terminar esse ajuste. Alguns levam pouco tempo, outros muito tempo. Compreender, aceitar e soltar encurta o tempo. Abraços de luz. Não precisa babar, Márcia. Mas vamos lá, muita gente, desde que eu me conheço por gente que reclama de zumbido no ouvido, né? E aí o Vital explica, como muitos já explicaram, esse ajuste da glândula pineal, né? Que acaba, como atravessa o canal dos ouvidos, esse ajuste, no canal dos ouvidos existe esse líquido, e à medida que ele vibra, fica esse barulho. Agora, tem gente que tem isso durante quase que uma vida inteira. Deve ser algo bem desconfortável, mas eu acredito que tudo aquilo que começa um dia termina, né? E no momento, porque isso é muito individual, não funciona para todo mundo igual. Por isso que para uns dura um tempo maior e para outros não. Mas uma hora, certamente a coisa se alinha, né? Olá, os animais também estão sofrendo com doenças. Eles também acumulam energia negativa? E os que estão no total abandono, vivendo de migalhas nas ruas, doentes, seria karma também? Obrigado. Aí o Vital responde, os animais convivem entrelaçados com a energia das pessoas. Como eles absorvem tais energias para transmutá-las, acabam por acumular e por isso adoecem. Abraços de luz. Os bichinhos acabam, né, servindo aí muitas vezes como guardiões, né, como defensores, protetores dos seus donos, e acabam absorvendo, somatizando, né, absorvendo energias e acabam somatizando doenças no corpo. Por isso que é importante também o cuidar-se para que esses bichinhos também não precisem arcar com esta sobrecarga. Agora, os donos dos pets também podem colaborar energeticamente, né? Envolvendo o bichinho, aplicando reiki, não é um reikiano, aplicando energia, da mesma forma, né? Porque isso também colabora muito com o processo deles. Animal não tem karma, gente. Animal não tem karma. Bom dia, professor. Sigo seu canal desde que criou no YouTube. Assisti a maioria dos seus vídeos. Tenho uma pergunta. Com esta epidemia de insônia, muitos estão tomando melatonina antes de dormir. Isto pode influenciar no funcionamento da pineal e, consequentemente, atrapalhar a evolução da mediunidade? Sou muito grato pelo seu conhecimento e esclarecimentos. Resposta do Vital. De certa forma, pode atrapalhar, mas em muitos casos a medicação é necessária, mesmo que temporária. Evitar este tipo de medicação o máximo possível, mas se houver necessidade, não podemos abrir mão dos recursos que possam trazer um certo conforto.
Muito mais que os medicamentos, as nossas ações é que influenciam para o melhor ou para o pior da nossa frequência de alma. Abraços de luz. Realmente muitos relatos de insônia. E também muitos relatos de excesso de sono. Misericórdia. Então, assim, e muito disso tem relação aí com os sintomas, né, de todas essas questões energéticas, da mudança de DNA, da mudança que o nosso corpo tem atravessado, da própria ativação, né, dessa pineal que está em processo, e encontrar formas de lidar com isso e mesmo sanar essa questão da insônia é importante. Muitos acabam lançando mão, obviamente, do recurso. É terrível você passar uma noite em branco. É terrível você tentar dormir sem conseguir, especialmente quando no dia seguinte você precisa levantar para trabalhar. E muitas vezes esses medicamentos acabam sendo uma alternativa, mas a gente sabe que todo medicamentinho traz os seus efeitinhos colaterais e a gente sabe que a indústria farmacêutica não brinca em serviço quando o negócio é danificar o corpo humano. Então, é buscar formas. Muitas vezes, uma coisa que eu posso falar aqui, muita gente às vezes acaba entrando nessa coisa da insônia porque fica muito ligada em notícias, em informações, em tela. Desenvolva um simples ritual. Estabelece lá, olha, a partir das 20 horas, 0 celular, ou das 19, ou das 18, fica a seu critério. 0 celular. Eu vou tomar um banho, vou jantar, vou conversar com as pessoas que eu amo, vou fazer um chá, vou silenciar, vou pegar um livro para ler algumas páginas de algo que seja muito bom para mim. Faça um ritualzinho e desconecte-se um pouco disso que te mantém tão acelerado. Procure respirações, exercícios respiratórios que possam te ajudar nisso. Tende a ajudar muito. Gente, uma coisa que relaxa horrores, não é nem horrores, maravilhas, é o tal do escalda-pés. E você pode usar alguma erva, né, como camomila, lavanda, não tem a erva, pode ser a essência. Aquelas ervas que acalmam, coloca lá, bota o pelzinho na água e fica, aproveita para dar uma meditadazinha, um exercíciozinho de respiração. E nessa meditação você pode imaginar que você está num lugar onde você está sendo tratado, onde estão te reequilibrando e que quando você voltar, você vai ter a melhor noite de sono da sua vida. Isso também é usar o nosso poder. Vamos lá. Próxima. Poxa, acabou não. Não acabou não, porque eu separei mais. Tenho dificuldades em imaginar e relaxar. Como eu posso fazer? Essa pergunta é muito boa. Resposta do Vital: treinar e treinar. Não há outra forma. Abraços de luz. Veja. E realmente, por que a gente tem dificuldades às vezes em visualizar? Porque a gente quer perfeito. Não precisa. Então visualize tal lugar. Visualiza dentro das tuas possibilidades. Visualiza dentro das tuas possibilidades. Está ótimo. Não precisa riqueza de detalhes. O mais importante é sentir. Imagine que você está na natureza, diante de uma cachoeira. Sente. Você não precisa ter a riqueza de detalhes da cachoeira. Imagine que você está voando no espaço, olhando as estrelas. Ah, que belezura. Você tem dificuldade, você pode tomar imagens como referência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero meditar com a chama violeta, mas eu tenho dificuldade. Pega uma imagem de chama violeta na internet e fica olhando. Pronto, olhou. Fecha os teus olhos, fixa aquela imagem e faz esse trabalho. Não é exigido perfeição, mas a gente muitas vezes se cobra. E aí é treino, 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 treino. Essa pergunta é excelente. Bom dia, luz do dia. O Senhor disse que a gente cocria situações. Então a minha dúvida, a gente pode ser envolvido na cocriação de outras pessoas, mesmo tentando ajudar? Resposta do Vital: depende de cada um.
Se você tem intenção no bem de ajudar, mesmo que o resultado não seja almejado, você terá feito sua parte. Ninguém é punido por ter boa vontade, boa intenção. Mas às vezes existe aprendizado e parece que a energia envolveu você também. E na verdade é apenas uma situação e uma oportunidade de aprender algo novo. Abraços de luz. Então assim, a gente pode ser envolvido na cocriação dos outros? É o que o Vital está dizendo aqui, né? A gente tanto pode envolver os outros em cocriações quando a gente vibra por alguém, como o contrário. Agora, isso envolve uma série de fatores, inclusive e principalmente a nossa energia. Uma vez, muita gente me pergunta assim, se pedir por alguém, fazer uma prece por alguém, envolver alguém numa vibração é interferência. Não. Interferência é quando você se mete onde não é chamado, especialmente tenta resolver o que não lhe diz respeito. Porque muitas vezes aquele é o aprendizado que aquela pessoa precisa. Agora, você enviar uma vibração até para que a pessoa atravesse aquele processo da melhor forma possível, extraindo seus aprendizados, isso não é interferência. Pode e deve, né? Podemos e devemos colaborar dessa forma. E a gente também, de alguma forma, pode ser envolvido quando há uma lição, um aprendizado que a gente precisa extrair de determinada situação. Aí, para encerrar, eu separei algumas perguntinhas do texto do dia 16/4/2025. Amor próprio ou egoísmo? Entenda as diferenças. Bom dia, Vital. Primeiramente, agradeço muito sua dedicação. O seu canal é um farol a nos guiar nesta jornada espiritual. Gostaria de pedir para você falar sobre práticas espirituais para nossa conexão e proteção. Explico. Sempre fui de rezar muito, orações decoradas, terço, fazer novenas, mas hoje tudo isso já não está mais fazendo sentido para mim. Mas ao mesmo tempo, se eu não faço nada, parece estranho. Você pode falar mais, por favor, como podemos praticar nossa espiritualidade? Muito obrigada. Perguntinha porreta essa. Um momento, por favor, minha gente. Vamos lá. A nossa consciência está em processo de expansão. Antes, precisávamos de certos rituais para fazer a conexão espiritual. Sem o ritual, como as rezas decoradas, por exemplo, não nos sentíamos conectados. Mas agora já estamos compreendendo que somos uma consciência ilimitada e basta sentir a conexão, pois a intenção é muito mais ativa que um ritual frio e sem sentimento verdadeiro daquilo que estamos fazendo. Se antes achávamos que Deus era um ser distante e inacessível, agora sabemos que nós somos parte de Deus. Portanto, Ele está dentro de nós. Conversamos com a divindade sem medo e sem receios de não sermos ouvidos. Abraços de luz. Ainda hoje, muitos precisam dessas referências, né? Para se sentirem de fato conectados. A gente não pode esquecer aqui, gente, que são milênios, mas milênios de manipulação. Milênios onde nós somos considerados a escória da escória. Até animais hoje têm mais valor que um ser humano, o que é um verdadeiro absurdo no meu entendimento, porque todos os reinos precisam ser respeitados, né? Mas tem um pessoal aí que não sei o que acontece. Então veja, se o próprio ser humano considera o ser humano desprezível, imagine só. Então é preciso o resgate desse entendimento primeiro do que somos, para que a gente consiga se libertar de certos dogmas de que tudo está lá fora e de que a gente precisa fazer isso e aquilo para ser ouvido por Deus. Com Deus você conversa no silêncio, porque Ele já está dentro de cada um de nós. E realmente tem gente que se não faz, se sente até um herege. Meu Deus, mas eu nem rezo antes de dormir. Meu Deus, mas eu nem faço tal coisa quando eu acordo. Se você viver o seu dia distribuindo amor, essa é a oração
mais eficaz que você pode realizar. Se você, no decorrer do seu dia, experimenta um profundo sentimento de gratidão, esta é uma oração muito eficaz. Se você é capaz de estender a mão a quem precisa, esta é uma das orações mais belas que você pode realizar. Tá cheio de gente por aí com versículos decorados de ponta a ponta na Bíblia, mas são incapazes de dizer bom dia para um desconhecido. São incapazes de tratar com gentileza aqueles que lhes servem. São incapazes de agir como o exemplo do Cristo. Esta é uma reflexão que eu sempre gosto de trazer, porque ainda existem muitos mitos a esse respeito. Não é a oração mais longa, não é a pedra mais bonita, não é o melhor incenso, não é nada disso. É a sua intenção, é a sua ação, é o seu pensamento, é a sua energia que te conecta com as esferas superiores, que te conecta com o seu eu superior, com a sua divindade. Muito bom. Nunca tive amor próprio, sempre coloquei os outros em primeiro lugar. Hoje vejo que errei feio, sempre ajudei com dinheiro, com mão de obra, com todo tipo de ajuda que precisava. Hoje vejo que não lembram o tanto que ajudei. Muitas vezes abri mão de mim para cuidar dos outros e nunca recebi de volta o que dei. E aí, como fica? Resposta do Vital. Resposta do Vital. E se um dia você pudesse ver aquilo que evitou que acontecesse contigo em função dos créditos havidos por ter ajudado os outros? Evitar perdas também significa receber recompensas, abraços de luz. Que profundidade de resposta! Porque às vezes a gente acha que receber o bem dos outros é receber só. E a gente não para pensar que muitas vezes nós estamos experienciando livramentos que a gente nem imagina e que são, sem dúvidas, grandes recompensas. Agora, tem um porém. Se eu faço, é o que eu falei, eu faço pelo outro, ajudo, contando que um dia eles vão me devolver, eu estou ajudando interessadamente. Desculpe essa minha leitura. Como eu disse em um vídeo, o bem que você faz é seu advogado onde quer que vá. Você não necessariamente vai receber da mesma pessoa, mas você vai receber quando o seu bem é praticado de forma genuína. Vamos lá. Bom dia, Sr. Vital. Gostaria que me esclarecesse a respeito de sempre achar que não sou útil e que sempre tenho que fazer algo para ajudar seja quem quer que passe por mim, desde familiares a pessoas que não têm nenhum parentesco comigo. O que você acha desse sentimento estranho? Desde já agradeço, espero que tenha entendido o meu questionamento. Namastê. E o Vital responde: sentir que podemos ser mais úteis é uma virtude quando praticada, porém, há certos casos, e este pode ser o seu, em que a culpa ainda é grande dentro de si. Então, a frustração em não poder se realizar em tais propósitos é mais uma razão para sofrer. Veja se isso pode te ajudar. Abraços de luz. Vejam, aqui o Vital trouxe, né, a resposta dele. Eu acredito que aqui há também, e isso eu falo porque eu atendo pessoas assim, existe uma autocobrança violenta das pessoas, como se elas tivessem que resolver os problemas do mundo. O que eu faço é nada. É nada por quê? Porque eu vejo tanta gente fazer tanta coisa. Que tanta coisa? Sei lá, a pessoa, ela faz trabalhos, né, voluntários. Você quer fazer? Não. Então, cada um faz o que pode e o que quer. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nome, mas ela vai saber, né, que eu estou falando dela. Tem uma pessoa que eu atendo, é assim, tem um coração gigante. Gigante. E é uma pessoa que colabora muito no resgate de animais financeiramente.
E um dia desse nós conversamos, essa pergunta inclusive me lembrou dela. Ela disse, puxa, o que eu faço é tão pouco, porque eu vejo pessoas que saem para resgatar e cuidam dos bichinhos, parará, piriri, pororó. Aí eu esperei ela terminar e falei assim, legal, você pode sair para resgatar? Ela falou não. Falei, tá bom. Então pensa assim, é muito importante o trabalho do resgate, o trabalho de quem cuida. Só que sem isso aqui, ó, como é que faz? Não tem como. Então o seu trabalho em doar é também muito importante. Porque, claro, fizeram a gente acreditar que dinheiro é uma coisa do demônio, né? Então não se valoriza, é o que eu falo, dinheiro. Ele torna melhor quem já é bom e ele só mostra as facetas de quem não vale nada, né? E não é tanto dinheiro, é mais o poder, mas eu vou falar do dinheiro. Então, o dinheiro constrói. Com dinheiro você tem condições de levar prosperidade, saúde, progresso. É muito bom quando você tem dinheiro que você pode disponibilizar para ajudar pessoas, instituições, animais. Não minimizem aquilo que vocês fazem. A ajuda de vocês pode ser uma simples vibração. Olha, acordei hoje eu vou fazer uma mentalização aqui, eu vou envolver Gaia no meu amor. Faça isso sem dó nem piedade. Não fica questionando, é o maldito comparativo. Não gosto dessa palavra, mas é isso mesmo. É essa comparação que precisa ser trabalhada. Faça o seu melhor. Só isso. Minha querida, a gente conversou esses dias, aqui está uma pergunta que eu acho que acaba complementando a nossa conversa, eu espero que as coisas fiquem mais claras para você. Apenas faça. Quando você doa genuinamente, o universo sabe. E a sua consciência também sabe, o que é o mais importante. Um beijo para você. Vamos lá. Essa pergunta também é muito boa. Vamos ver aí quanto tempo vai dar esse áudio, porque eu ainda tenho umas perguntas aqui que eu quero concluir. Bom dia, Vital Froze. Pergunta: quando ficamos apertados porque ajudamos os outros, com certeza não é altruísmo. É o quê? Estou nesta situação porque não deixo de ajudar as pessoas, até mesmo quando não posso, dou um jeito, mesmo que me apertando. Bobeira? Como deixar de ser boba? Resposta do Vital. Fazer o bem não significa ser bobo, pelo contrário. Se o universo nada dá e nada tira, mas troca o tempo todo, então um dia tu vais receber tudo aquilo que semeou. Mas é preciso também entender que nem sempre vemos a devolução disso. Por exemplo, se você doou parte dos teus recursos para alguém necessitado, e no caso esse gesto te livrou de uma doença onde iria gastar muito, ou se deixou de sofrer um acidente, uma perda, um roubo, etc. O certo é que tudo aquilo que sai de nós um dia retorna. Abraços de luz, ou seja, aquilo que nós, né, o bem que você faz é seu advogado onde quer que vá. Agora, aqui eu não posso deixar também de falar uma coisa. A gente tem que ter, no meu entendimento, certo cuidado com isso, porque o sistema implantou na nossa cabeça que a gente tem que dar tudo para os outros e se lascar. Então a gente precisa ter pé no chão. Ajudar sempre, sempre que possível. Mas eu não consigo associar a ideia de que Deus, as leis universais querem que você tire o que você, inclusive, não tem para dar para quem quer que seja. Esta é a minha opinião. E eu não tenho dúvidas de que o universo ressarce porque as leis são justas. Né? São justas, mas a gente precisa ter tudo pede equilíbrio, inclusive o doar. Olha só essa pergunta: egoísta e invejoso seriam primos? Resposta do Vital: acho que podemos dizer irmãos. Abraços de luz, ou seja, né, o invejoso e o egoísta andam ali de mãos dadas. Eu vou encerrar com essa pergunta aqui. Vital, quero perguntar sobre essas pessoas que se identificam com cachorros, gatos, cavalo, ovelha, etc. O que está acontecendo? Será que tem a ver com essa mudança planetária? Eu nunca vi algo assim. Resposta do Vital. Ter empatia com tudo aquilo que é da criação divina é louvável, porém, se identificar como tal, acredito que seja uma anomalia de personalidade,
ou é um egocentrismo exagerado, ou uma não aceitação de sua própria condição humana. Enfim, cada alma tem seu percurso, mesmo que escolha fazer mais curvas do que o necessário. Um dia vai chegar onde deve passar. Abraços de luz. E aí? Se eu for falar o que eu penso, o canal cai. Então tá. A pessoa se sentir um cavalo, um gato, um bode, uma cobra, uma tábua, uma caneta, me desculpe, gente. Ô maldita agenda woke. É isso, pra mim. Nunca na história da humanidade se viu tantos absurdos. Tantos absurdos. Tantos absurdos. Vejam que por trás disso está essa demonização do ser humano. É tão absurdo o ser humano que eu prefiro ser uma xícara. É tão absurdo o ser humano que eu prefiro ser um celular. É melhor parar, né? Então tá bom. Não vejo a hora de um mínimo de ordem ser restabelecido. Porque o que a gente vê às vezes choca. E olha que eu não vejo quase nada. Eu não vejo quase nada. É uma pena o que está acontecendo com certos seres humanos. Mesmo que eles não se considerem seres humanos, o são e vão responder pelos seus atos. É uma pena. Mas vamos lá. Gente, eu vou encerrar por aqui este quase uma hora de Vital Responde. E agradecendo ao Vital a disponibilidade, né? Além de todo o conteúdo que nos traz, responder também as perguntas que muitos deixam nos próprios vídeos e que acabam trazendo ainda mais esclarecimentos sobre os assuntos. Um abração para você, meu querido Vital. E a gente se vê aí, criançada, num próximo conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!